Nós faremos a leitura do verso 18 a 25. Antes de lermos, vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a sua graça sobre nós. Te bendizemos, ó Deus, por podermos agora tomar a tua palavra em nossas mãos, ler a mesma e aprender do Senhor. Rogamos que sejamos iluminados pelo teu Santo Espírito, de tal sorte, ó Deus, que aprendamos e pratiquemos o que temos aprendido, para a honra e glória do teu santo nome. Dá-me graça, ó Deus, de ser instrumento do Senhor para a explicação desta doutrina, a aplicação e implementação dela à vida de cada um de nós. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós estudamos a palavra do Senhor e a doutrina acerca de Deus, especificamente, um dos pontos que nós precisamos aprender é acerca dos nomes de Deus. E você, por certo, já cantou música em que os nomes aparecem. Talvez você até saiba o significado de alguns, mas isso encontra um lugar especial quando falamos do Senhor, particularmente do Senhor, o Pai e o Filho. Você não vai achar muitos nomes relacionados ao Espírito Santo, mas ao Pai e o Filho, certamente, em maior abundância. E estes nomes, eles não foram postos aleatoriamente. Pelo contrário, na medida em que estudamos, percebemos que eles apontam não somente para o caráter do Senhor, mas também para aquilo que se refere à sua obra, aquilo que Ele faz. Por exemplo, você vai ver na Bíblia que o Senhor é chamado de o Senhor dos Exércitos, não é? É um nome que é dado a Deus. Isso é posto em um contexto de guerra, para evidenciar o poder, a soberania, a ação de Deus sobre inimigos, quaisquer que sejam. Então você vai ver isto de modo bem claro. No caso do texto que nós lemos nessa noite, logo no primeiro verso, você já se depara com os nomes relacionados ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. No verso 18, se você olhar comigo, você vai ver que ele inicia Mateus dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo. Então ele já fala do primeiro nome dele aí, não é? Nome composto, Jesus Cristo, se deu assim, ele vai descrever. Depois, no verso de número 21, mais uma vez você vai ver uma referência ao nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo que o pai, assim que o menino nascesse, deveria dar a ele o nome de Jesus. E aí você vai notar que este nome está associado à obra que Cristo haveria de realizar. O texto diz que esse nome seria dado porque Jesus Cristo, então o nome Jesus, está associado à salvação do seu povo, que é o resgate de um nome do Antigo Testamento, que é Josué. Deus é salvador, o Deus salva. Então, veja que há uma ligação muito estreita nesse sentido.
Mas aí, nesse mesmo texto de Mateus, você tem um outro nome que é associado ao Senhor Jesus Cristo, também relacionado à sua obra. Verso de número 23 diz que a virgem conceberia, daria à luz um filho, e ele seria chamado de quê? Emanuel. Então aí no texto já tem 3 nomes de Cristo. Você tem Jesus, você tem Cristo e você tem o quê? Emanuel. E no caso de Emanuel, a semelhança do nome Jesus, também disse o que aqui ele está relacionado, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, irmãos, é muito importante que nós, na medida que estudamos a palavra do Senhor, a gente comece a ouvir estas coisas, a reconhecer e a fazer essa associação, de modo que ao fazê-la, nós não somente conheceremos a palavra do Senhor, mas entenderemos melhor aquilo que o nosso Deus faz em nosso favor, para a nossa salvação, o cuidado que Ele tem conosco, e tudo isso, logicamente, para a sua glória. Na semana passada, o pastor tratou, não é, sobre as perguntas de número 27 e 28, e ali ele explorou o conceito de providência, mostrando que Deus é o agente da providência, não é? Aquele que age e governa todas as coisas, e que na medida que a gente aprendesse sobre a providência, isso deveria gerar em nós basicamente 3 coisas: paciência em meio às tribulações, louvor a Deus por aquilo que Ele é e tem feito por nós, portanto gratidão, e também confiança. Então paciência, gratidão e o quê? E confiança. Ora, na medida em que a gente prossegue no estudo do catecismo, que a gente aprende mais sobre o Senhor, mais estas coisas ficarão consolidadas: a paciência, a gratidão e o quê? A confiança. Então, se você conhecer a Deus, quem de fato Ele é e o que Ele faz, como a Escritura revela, mais paciente você ficará, mais grato você ficará, e mais o quê? Confiante. Então a primeira coisa que eu queria aqui, entrando nesse estudo, lhe desafiar e lhe encorajar é isso: conheça o Senhor, se esforce por fazer isso. Por quê, pastor? Porque conhecendo a Deus e o que Ele faz, naturalmente você se tornará mais paciente, porque sabe que Ele está fazendo tudo para a sua glória, para o bem do seu povo, mais grato e mais o quê? Confiante nele. E um dos ensinos que nós precisamos atender é o que está nas perguntas de número 29 e 30. Então hoje à noite eu quero falar com os irmãos sobre o seguinte: que nós cremos em Deus, o Filho, e esta crença nos faz entender que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Nós cremos em Deus, Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, e essa crença nos faz entender que Jesus Cristo é o nosso único e o quê? Suficiente Salvador. Como é que a gente vai aprender isso? Primeiramente, através da pergunta de número 29, que nos mostra que o nome do Senhor Jesus evidencia a exclusividade de sua missão salvadora para com o seu povo. Então vamos pensar aqui. A pergunta 29 diz assim: o nome Jesus significa Salvador. Por favor, o nome Jesus significa o quê? Salvador. O que é que significa o nome Jesus? Salvador seria o quê? O sentido inverso? Se Jesus é Salvador, Salvador quer dizer o quê? Jesus. Olhando para o texto. Então toda vez que você pensar em Jesus, o nome dele quer dizer o quê? Salvador. Então vamos agora perguntar: quem é o seu Salvador? Qual é o único ser na Escritura cujo nome está associado à salvação, excetuando os do Antigo Testamento? O Senhor Jesus Cristo. Então toda vez que eu lembrar do nome Jesus, minha cabeça deve ser dirigida ao quê? Salvador. Ok? Esse nome nos coloca diante dessa exclusividade. Por quê? Porque o Filho de Deus recebeu este nome.
Porque Ele nos salva dos nossos o quê? Pecados. Por que Jesus é nosso Salvador? Porque Ele nos salva de quê? Dos nossos pecados. Pastor, mas isso é muito óbvio. Eu cresci na igreja, os meus dentes surgiram, caíram os giletes, nasceram os permanentes, e eu ouço isso a vida toda. Eu digo, é verdade. Você ouviu mesmo. Tem toda a razão. Mas o quanto isso influencia a sua vida? Por exemplo, se Jesus é seu Salvador e Ele salvou você dos seus pecados, por que quando você peca, alguns, fica com medo de perder a salvação? Por quê? Se Jesus é seu Salvador. Então, quando eu aprendo acerca do nome dEle, e essa pergunta me coloca diante dessa realidade, eu tenho que estar consciente que Jesus me salva dos meus pecados. Quais? Quais? Todos. Os do passado, os do presente e até os do futuro. Quando eu entendo que Jesus é meu Salvador, eu entendo que eu estava morto em meus delitos e pecados. Então Ele foi até a minha pessoa, cumpriu a obra que lhe foi designada e me resgatou, me salvando. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, por favor, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, lemos agora à noite esse texto. Vamos ver o verso 13 e também 14. Esses versos aí, 13 e 14, é como que uma introdução para essa perícope maior que fala sobre Cristo. E logo quando Paulo inicia esta ideia, a primeira coisa que ele traz é exatamente essa obra de salvação realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu quê? Então, onde é que nós estávamos? No império da onde? E para onde nós fomos transportados? Fomos retirados de lá, para o reino do Filho do seu amor. Agora leiam juntos o 14. No qual temos o quê? Então Paulo está consciente e instrui aqueles irmãos que a salvação que esse povo precisa está em quem? No Filho de Deus. Quem é? Jesus, cujo nome significa o quê? Salvador. Então ele o quê? Salvou dos meus pecados. Agora abra sua Bíblia aí, por favor, em Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo 2. Verso de número 1 e 2. Diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos o quê? Nos quais andastes outrora. Então, de que Cristo me salvou? Dos meus delitos e pecados. Então, quando Cristo foi enviado, Ele não foi enviado a um povo que estava bom, ou bem, digo. Um povo que estava morto. E Ele, segundo a sua graça, salvou este povo que estava condenado ao inferno. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é: Ele recebeu esse nome porque Ele me salva dos meus o quê? Pecados. Agora veja só, preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Quando Deus criou Adão, lembra lá do Éden? Você lembra? Lembra da história, né? Você não lembra que você não estava lá, você lembra da história que foi contada. Verdade, né? Adão foi criado em estado de retidão original, não tinha pecado.
não tinha dívida, não tinha pendência. Foi posto sob teste, pacto das obras. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerem, certamente o quê? Aí Adão foi e caiu na tentação. Comeu. No momento que ele comeu, ele ficou com dois problemas gravíssimos, insolúveis, humanamente falando. Primeiro problema, ele contraiu uma dívida diante de Deus. Contraiu o quê? Uma dívida. Só que ele é nosso representante federal, então quando ele se endividou, quem se endividou por tabela? Nós também. Segundo problema, ele agora está com a natureza corrompida, depravação total. E ele não tem como consertar isto. Só que ele precisa viver eternamente. Para viver eternamente, ele precisa cumprir a lei perfeitamente. Só que ele não consegue porque ele está o quê? Depravado. Não tem como cumprir. E pagar a dívida. Só que tem um detalhe, a dívida foi contraída diante de quem? De Eva? Não. Da serpente? Não. Dos macaquinhos que estavam no Éden? Também não. A dívida foi contraída diante de Deus. Então, qual o tamanho dessa dívida? É o tamanho de Deus. Qual o tamanho de Deus? Infinita. Como é que um ser finito vai pagar uma dívida infinita? Ele podia passar uma eternidade no inferno que ele não ia pagar essa dívida nunca. Então, nós carecíamos de salvação. Só que para ser salvo tinha que vir uma pessoa que pudesse cumprir toda a lei como homem, sem pecar. E pagar a dívida todinha diante de um Deus infinito. Então tinha que ser também o quê? Deus. Por isso que o nosso Salvador, que veio para nos salvar, precisava ser tanto Deus quanto o quê? Homem. Então quando eu digo assim, Jesus é meu Salvador, lembre, eu tinha uma dívida infinita, que eu não tinha como pagar, e eu não tinha condições de fazer nada para ser salvo. Aí eu pergunto, quando você entende quem Jesus é, você não fica mais paciente, mais grato e mais confiante? Essa era a minha condição, essa era a sua condição antes de Cristo. Morto em meus delitos e pecados. Então, o nome de Cristo é dado porque Ele me salvou dos meus pecados e porque a ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar o quê? Salvação. Só Jesus salva. Ninguém mais. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 2. Se tiver dúvida, anote. No final, poderei te responder, se souber. Atos capítulo 2. Abriu? Posso ler? Vou ler a partir do verso 37. Ouvindo eles estas coisas, posso ler, irmãos? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja de vós batizado em nome de quem? Em nome de quem? Para o quê? Então, o batismo em nome de Cristo, logicamente que aqui ele está suprimindo Pai e Filho, ou Pai e Espírito Santo, mas o batismo em nome da Trindade. Mas a ideia passada aqui é o seguinte: diante dos seus pecados, você tem que ser batizado em nome daquele que pode remir pecados. Quem é? Jesus Cristo. E recebereis o dom do quê? Do Espírito Santo. Está claro aí? Agora vamos pular um pouquinho aí. Atos capítulo 4. Por favor. Abriram? Só passar a página.
Verso 11. Esse Jesus, lembra o que é que o nome Jesus significa? Então vamos traduzir. Esse Salvador é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Agora leiam juntos o 12. E não há em nenhum outro, não tem uma pausa aí? Não tem um ponto e vírgula? Então a primeira ideia, não há salvação em nenhum outro. Pastor, Dalai Lama me salva? Não. São José me salva? Não. Santo Antônio, São Pedro, Maria me salva? Não. Allan Kardec? Não. Pastor, se ninguém me salva, então eu me salvo. Também você não pode se salvar. O texto é claro, vou ler de novo. Não há salvação em nenhum outro. Então, se alguém quer ser salvo, tem que ser salvo através de quem? Jesus Cristo. Mais uma vez eu vou tocar naquele ponto. Mas pastor, isso é muito óbvio. Para você que cresceu dentro da igreja, talvez não seja mesmo. Mas você acha que aí fora não tem gente que está buscando salvação em outro que não seja Jesus Cristo? Você não conhece ninguém? Com certeza. No seu trabalho, na sua escola, talvez na sua família, dentro da sua casa. Pessoas que até hoje estão buscando salvação. Um desejo correto, né? Quer ser salvo. Para não padecer no inferno, né? A morte eterna. Mas, em quem temos salvação? Jesus Cristo. O único nome. Agora vamos ler o resto do texto. Preste atenção nisso. Porque abaixo do céu, o que é abaixo do céu, irmãos? Olha para cima. De lá para cá, não tem ninguém, não existe nenhum outro nome dado entre os homens que importa, ou pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Então quem é o único que pode salvar? Jesus Cristo. Tem seitas aí a rodo que pregam salvação da seguinte forma: alguém que me salva, que não é Cristo, ou eu dou uma forcinha para Jesus. Jesus faz uma parte e eu faço a outra. Então, quando a pessoa vai professar a fé na igreja, a gente pergunta: você crê, não é isso? Que você é salvo? De que modo? Quem é que lhe salva? Eu ainda ajudo, né? Ainda assim, você crê que é só por meio de Jesus Cristo? Aí a pessoa titubeia. É ou não é? Por que, irmãos, perguntam dessa forma? Porque qualquer religião cuja salvação não depende exclusivamente de Cristo Jesus, ela é, à luz da Bíblia, falsa. É uma seita. Não estou questionando a sinceridade de quem advoga isto, mas é possível que você seja sincero e esteja o quê? Errado. A outra coisa que essa pergunta me ensina, portanto, nos ensina, é que a crença em Jesus, segundo ponto, requer exclusividade daqueles que por ele são salvos. O nome de Cristo é exclusivo e a crença nele também deve ser o quê? Exclusiva. Aí olha o que o catecismo diz. Será que aqueles que buscam o bem, olha só, será que aqueles que buscam o bem e a salvação, nos assim chamados santos, ou em si mesmos, ou em qualquer outro lugar, realmente creem no único Salvador? Ele está mostrando, será que alguém que busca salvação no santo,
em si mesmo ou em outro lugar, realmente crê em Jesus? A resposta: não, não creem, pois na prática negam o único Salvador Jesus, ainda que falem tanto dele. Pois das duas, uma: ou Jesus não é o perfeito Salvador, ou aqueles que o aceitam como Salvador com verdadeira fé, encontram nele tudo o que é necessário para a salvação. Então, ou você crê ou você não crê, meu filho. Não tem meio termo aqui. Pastor, eu quero ser salvo. Amém. Para ser salvo, você precisa crer somente em quem? Jesus Cristo. Pastor, mas eu sou um bom homem, bom esposo, eu cuido bem dos meus filhos. Será que isso não me dá um créditozinho diante de Deus para eu contribuir lá? Um percentual mínimo? Não. Pastor, mas eu creio naquele santo, e ele foi um homem tão bom. Será que o que ele fez em prol dos bichos não conta para a minha salvação? Não tem o santo dos bichos? Tem, meu filho. Conta? Não. Pastor, e Allan Kardec? Ele psicografou tantas coisas. Pois é, Deus condena aquilo e tal prática, e quem nele confia para a salvação. Pastor, e a Ellen White? Estabeleceu lá um padrão de crença. Será que se eu confiar nela e na obra da minha guarda do dia do Senhor, o sétimo, literalmente, e quem sabe eu me abster de algum alimento, eu também não posso contribuir para a minha salvação? Não, porque a salvação é a obra da livre graça de Deus. Nós não podemos fazer nada, porque nós estamos com aqueles dois problemas do início que eu falei. Lembra lá? Quais são os dois problemas? Eu estou com uma dívida infinita que eu não pago, não tenho como pagar, e eu tenho total incapacidade de cumprir o que Deus me requer para ser salvo e ter vida eterna. Então, se você está aqui nessa noite, sentadinho aí no banco, está ouvindo essas coisas, eu espero que o Espírito de Deus lhe incomode, e você afira se de fato você crê em Jesus realmente para a sua salvação, ou em qualquer outra coisa, porque senão você pode estar laborando em uma falsa religião. E isso é muito grave, porque as consequências disso são eternas. Diante disso, o que é que a gente pode pensar, irmãos? Primeiro, que Deus o Filho é o único Salvador, não há outro Salvador, só Jesus o quê? Salva. Segunda coisa, se você quer ser salvo, busque ao Senhor, não busque outros. Vá a Deus, vá à sua palavra, peça a Ele que fale com você, que mostre quem você é, à luz daquilo que Deus é. Mostre as suas chagas, a sua condição deplorável, para que você possa repousar tão somente em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Agora tem uma palavra para você que já crê dessa forma. Pastor, mas eu já creio em Jesus como seu Salvador, graças a Deus por isso. Então, meu filho, aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a ser paciente e a confiar mais no Senhor, porque se Ele mandou o Filho dele para te salvar diante do estado que você estava, você acha que com Ele não lhe dará todas as demais coisas? A coisa mais importante, irmãos, da nossa passagem aqui na terra, é ser salvo por Jesus. Ele veio e deu a vida dele por isso. Você acha que esse Deus que deu a vida por nós, o único Deus, vai nos desamparar? Eu não creio que Ele fará isso.
Então, irmãos, conheça Jesus, ame Jesus, sirva a Jesus, dedique-se a Ele, dedique-se nele e fale em alto e bom som que salvação somente em quem? Em Jesus Cristo. Eu quero finalizar com uma situação. Certa vez eu atendi uma pessoa no gabinete. Toda vez que eu conto um caso desse é porque se torna público, tá? Então eu não estou contando o que não é permitido falar. É bom que se diga isso. E aí, irmãos, a pessoa chegou com um problema. Eu ouvi o problema, procurei entender, não é? E depois de algum tempo, ela disse: e agora, pastor, o que é que eu faço? Eu digo: você quer ouvir realmente o que é que você deve fazer? Ela disse: quero, eu estou aqui para ouvir mesmo. Eu disse: amém. Pois olha só, a maior necessidade não é resolver esse problema, porque o seu maior problema não é esse problema que lhe trouxe aqui. Ela disse: eu não entendi, se você está me consumindo. Eu digo: não, sua maior necessidade é ser salva por Jesus Cristo, porque de nada vai adiantar você resolver esse problema aqui e não ter a solução do seu maior problema, que inclusive originou esse. Qual é a maior necessidade de um homem? Ser salvo. Vimos isso domingo aqui. E o que você ajuntou? De que servirá? Louco. Hoje, se pedir a sua alma, o que você vai dar? O que você vai dar? E é tão bom para mim e para você sabermos que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não o quê? Mas tem o quê? Vida eterna, porque foi salvo por Jesus. Aquela pessoa saiu dali, tempos depois ela voltou e disse: olha, pastor, o problema foi resolvido. Eu disse: graças a Deus. O que trouxe, né? Graças a Deus, que bênção. Eu disse: e o outro? Aí ela parou e disse: o outro também. Deus me fez entender a minha necessidade de salvação e hoje eu creio que Ele me salvou. Meus irmãos, Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Se você não tem, precisa. Se você tem, agradeça. E olhe a vida numa perspectiva diferente, porque o mais importante você já tem: salvação em Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, nos ajude para que a gente proclame isso em alto e bom som, para a glória do nosso Deus. Amém.